Olá, bom dia! Estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito, aqui pela TV Cidade Canal 28, um programa de utilidade pública que tem o objetivo de levar informação até você. Temos um encontro marcado todas as terças e quintas às 7 da manhã. E o nosso assunto de hoje é sobre direito eleitoral. Você irá conhecer quais são os projetos e inovações do TRE para as eleições municipais 2016. E para falar sobre um tema tão importante e atual, nós temos o prazer e a honra de conversar com o coordenador processual do TRE, José Maria Rodrigues Neto. Ele que nós formamos juntos, tem um carinho muito especial, ele é uma pessoa muito querida em todo o estado e nós iremos conversar neste programa sobre os assuntos relacionados ao direito eleitoral, eleições municipais 2016. Nos acompanhe pelo YouTube também. Você pode acessar a minha página, o meu canal, se inscrever, Dolane Patrícia RR. Você irá assistir todas as entrevistas a qualquer hora do dia ou da noite em qualquer lugar do país. Nós iremos para um breve intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito. É sempre um grande prazer começar o dia levando informação importante até você. E o assunto de hoje é sobre direito eleitoral. Nós vamos conversar sobre as eleições municipais de 2016. E para falar sobre esse assunto tão importante, tão atual, nós vamos conversar com José Maria Rodrigues Neto. Ele que é coordenador processual do TRE Roraima. Bom dia! Bom dia, Dolane. Bom dia a todos os telespectadores. Prazer muito grande tê-lo aqui no nosso programa. Nós nos formamos juntos, tenho um carinho especial pelo José Maria Rodrigues Neto e um grande prazer tê-lo conosco aqui nessa manhã. Eu gostaria de perguntar primeiramente quais são as inovações do TRE para as eleições municipais que está a todo vapor. Bom dia, Dolane. Bom dia novamente a todos os telespectadores. Eu quero dizer que a honra é minha, né? Até porque eu tenho um carinho muito grande pela doutora Dolane, considerando que a gente passou um tempo muito bom juntos, que Verdade. Foi a faculdade. E toda vez que eu venho aqui ao seu programa, eu me sinto muito honrado, sobretudo pela pessoa que eu sei que você é. Eu posso dizer que eu te conheço bem, Dolane, né? Legal. Então isso para mim é sempre um carinho muito grande. E comparecer aqui perante todos os seus seguidores, os seus telespectadores, para trazer um pouco de informação, porque isso sempre é importante. Bom, no que diz respeito às inovações do TRE, na verdade, são muitas. Eu poderia ressaltar que, nos últimos anos, a atual gestão, comandada pelo desembargador Mauro Campelo, investiu muito no aspecto social. A gente sabe que o Tribunal Eleitoral ele não tem a função única de promover as eleições e de julgar processos, mas ele também desenvolve esse tipo de projeto e ações, principalmente fora do período eleitoral, com o cunho de desenvolver uma educação política, conscientização política, e isso é mais importante. E o TRE, inclusive, foi reconhecido a nível nacional, foi reconhecido perante o CNJ, até mesmo perante o Congresso Nacional, onde ele vem desenvolvendo uma série de ações de conscientização e educação política, principalmente no meio dos jovens. Então existe uma série de projetos que hoje estão alavancando essa atividade social do TRE e tem sido assim de um sucesso muito grande. Com certeza. E que a gente acredita que a médio prazo vai trazer consequências muito positivas para a sociedade, para o nosso estado, porque a gente sabe da importância do voto. A gente tenta trabalhar isso porque o voto é uma forma de você mudar a sociedade, trazer melhorias para a sociedade, e os jovens precisam entender isso para que eles possam realizar, dentre as alternativas que existem, a melhor escolha, porque são as pessoas que vão comandar nossas cidades, o nosso país, o nosso estado, e essas pessoas precisam ser bem selecionadas. É verdade, o TRE tem feito um excelente trabalho, fez um excelente trabalho
nas eleições para o governador e agora para escolher prefeito e vereadores também, sempre inovando e buscando formas de ter uma eleição transparente. O que o TRE pretende fazer em termos de fiscalização no que diz respeito à compra de votos? Então, essas eleições, por serem municipais, ela é descentralizada. Então, quem comanda as eleições não é exatamente a Secretaria do TRE, mas sim todas as zonas eleitorais que se estendem pelos principais municípios do estado. É óbvio que a coordenação maior parte do TRE e a gestão ela já tem se preocupado com isso. Então ela tem mobilizado reuniões, tanto com partidos como com autoridades públicas, inclusive policiais, no sentido de efetivar a segurança das eleições e evitar, naquilo que for possível, a compra do voto, enfim, a captação ilícita do sufrágio, exatamente, né? E todo tipo de ação ilícita que tem como finalidade trazer um prejuízo para a sociedade. É óbvio que o mais importante que essas ações é o trabalho de conscientização, porque por mais que as autoridades públicas trabalhem no sentido de coibir essas práticas ilícitas, que a gente sabe que é muito comum no nosso estado, isso não tem muito valor se a própria população não se conscientizar. A consciência, né? A consciência. Daí entra a importância dos trabalhos sociais que são desenvolvidos pelo TRE e que têm sido, dentro daquilo que é possível, um sucesso. A gente acredita fielmente nesses trabalhos e que a médio prazo, porque ainda são adolescentes, são crianças, isso vai trazer um resultado muito positivo para o nosso estado. Verdade mesmo. E eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre as principais mudanças que a nova legislação eleitoral trouxe para as novas eleições. Dentre as mudanças mais importantes, eu citaria para você o tempo de campanha que influencia diretamente na propaganda eleitoral. Até o ano passado, até as últimas eleições, o tempo ele era maior, né? Isso está relacionado diretamente com o período das convenções e o próprio registro de candidatura. Como isso ocorria até as últimas eleições? Durante o mês de junho, então, em tese, os candidatos, os partidos políticos, tinham um tempo maior para promover as suas ações e sua publicidade, visando com isso captar votos. Só que com essa última mudança que aconteceu no final do ano passado, esse período de convenções ele foi transferido para o mês de julho até o dia 5 de agosto e o período de pedido de registro de candidatura até o dia posterior. Então nós temos aí com isso um reflexo no tempo de propaganda eleitoral que foi reduzido em razão dessas mudanças de data. Então, o que acontece? A partir dessas eleições, os candidatos eles vão ter um prazo menor para divulgar suas ações e, com isso, promoverem a sua candidatura. E um prazo menor, inclusive, para realizar o seu pedido de registro de candidatura e, com isso, o TRE vai ter que passar a noite acordado para fazer análise de todos esses pedidos, para que até o dia das eleições, mais precisamente 20 dias antes das eleições, todos os projetos estejam concluídos, todos os processos estejam concluídos e com isso a população saiba exatamente quem vai se candidatar nessas eleições. Porque muita gente não sabe, mas o processo de candidatura ele envolve desde da indicação do partido, que é feito durante as convenções, mas essa indicação ela passa pelo crivo do Tribunal Eleitoral, que vai ter que fazer uma análise e dar o aval concordando com aquele pedido. É óbvio que essa é uma análise jurídica, onde vai ser feito todo um confronto de informações e de documentação. E se esse candidato preencher os requisitos, o TRE homologa a sua candidatura e efetivamente ele pode tá com o nome nas urnas no dia das eleições. Muito bom. Nós iremos para um breve intervalo comercial e logo após nós iremos continuar conversando com José Maria Rodrigues. Nós iremos falar, dentre outros assuntos, sobre propaganda antecipada no Facebook e em todas as redes sociais. Lembrando que você poderá participar do nosso programa através do telefone 991 11 37 40 e pelas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Nós iremos continuar essa entrevista logo após o intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta.
Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, sempre trazendo informações importantes para você. Nós iremos continuar conversando com José Maria Rodrigues Neto, ele que é coordenador processual do TRE Roraima, e nós estamos conversando sobre as eleições municipais de 2016, direito eleitoral, é o nosso tema de hoje. Eu gostaria de conversar com você agora sobre a questão muito importante, que é a propaganda antecipada. Sim. Quais as novidades que o TRE traz para combater esse problema e quais as novidades também da legislação com relação a isso? Então, a última alteração na legislação, ela trouxe realmente mudanças significativas a respeito da propaganda antecipada. Ela flexibilizou muito essa questão de propaganda e isso, na verdade, corroborou uma antiga jurisprudência do TSE, onde você tem que analisar caso a caso. Eu acho que para aquelas pessoas que pretendem ser candidatos, a principal informação que eu tenho que trazer a todos eles, inclusive isso é objeto de muito questionamento, é que hoje você pode informar que você pretende se candidatar, que você atua como você pretende submeter seu nome às convenções. O que você não pode fazer, em hipótese alguma, enquanto não houver o seu pedido de registro perante o TRE, é fazer um pedido de voto. Então, esse pedido de voto, inclusive de forma implícita, ele não pode ocorrer, porque se ficar caracterizado isso, fica caracterizada a propaganda antecipada e essa pessoa, ela pode ser alvo de processos movido tanto por candidatos, como partidos políticos e até pelo Ministério Público Eleitoral e com isso ser multada. Então, assim, na dúvida, eu sempre recomendo aqueles interessados que busquem a assessoria jurídica de seus partidos, os partidos são organizados hoje, eles têm cartilhas, eles têm assessoria jurídica que estão ali à disposição daquele interessado em se candidatar para dar esse tipo de informação. E na dúvida, não faça, porque realmente o TRE, há algum tempo, tem se mobilizado de forma efetiva no sentido de coibir essa prática. É difícil, porque a gente sabe que isso depende inclusive de denúncias, mas existem canais. E o Ministério Público Eleitoral ele exerce uma função muito importante, onde efetivamente ele fiscaliza isso e se for detectado qualquer abuso, essa pessoa com certeza ela vai ser alvo de processo. Muito bem. E eu gostaria de falar com você sobre um assunto que é uma dúvida assim geral. Muitas pessoas não entendem por que um candidato recebe uma quantidade de votos, às vezes uma quantidade pequena, consegue se eleger, consegue assumir a vaga, e outro candidato que recebeu quantidade muito superior de voto fica de fora. Explica para nós por que isso acontece. Essa questão realmente é muito complexa. Ela é tão complexa que é um dos objetos da atual proposta de reforma política, inclusive encabeçada por alguns políticos de renome nacional que querem acabar com esse tipo de voto, que é chamado, que corresponde à chamada eleição proporcional. Então a Constituição Federal ela traz basicamente dois tipos de eleição. A majoritária, que é para chefe do Poder Executivo e para o cargo de senador, onde quem leva mais voto ganha o direito de exercer o mandato, e existe a chamada eleição proporcional. Nessa eleição proporcional, você tem que chegar no chamado quociente eleitoral, que toma como referência o número de cadeiras disponível nas casas legislativas com o número de votos válidos. Chegando nesse número, você vai definir quantas vagas vão ser dedicadas a cada agremiação política ou coligação. Então, realmente é uma regra que não é simples, né? E hoje é tudo informatizado, o apoio do TRE, a gente não faz esses cálculos, porque isso já tudo vem resolvido pelo próprio TSE. Mas a população, ela realmente é carente de informação no sentido de entender essa dinâmica, que é específica para cargos proporcionais. E aí o que acontece? Esse sistema, chamado sistema proporcional, ele foi criado justamente para assegurar que partidos pequenos tenham participação nas casas legislativas. Então, é muito complicado isso, porque as pessoas não entendem, e enquanto entendem não concordam. Mas como fulano, que ganhou mais voto, não foi eleito em detrimento de um outro que muitas das vezes conseguiu poucos votos. Mas, infelizmente, ou felizmente para alguns entendedores, né,
Isso é a regra imposta pela nossa Constituição e que a gente tem que se adaptar até que seja modificada. E eu vou dizer assim para vocês, existe grande resistência, não só por parte da população, mas como por parte de estudiosos, de juristas, parte da classe política, e por isso que é uma das grandes discussões que eu acredito que o Congresso vai enfrentar no futuro a respeito dessa mudança. Infelizmente, ou felizmente, a gente tem que lidar com isso, e isso vai acontecer agora nas eleições dos vereadores. Então é importante que os eleitores se familiarizem com esse sistema, e lembre-se que às vezes você está pensando que você está votando no candidato A, mas você não está votando no candidato A, Verdade. Você está fazendo legenda para o candidato B, que é o carro-chefe daquele partido ou candidato. É a mesma história de você votar apenas no titular e esquecer que tem um vice, e isso ficou muito claro agora nesse processo de impeachment. Então, assim, isso a gente chama a atenção da população. De novo, é uma questão de consciência política, as pessoas precisam entender como funciona essa dinâmica para poder conviver com essa realidade, até que ela seja mudada. Então, assim, nós temos o número X de vereadores, nós temos o número X de eleitores, vai se chegar num número Y, onde vai ser dedicado tantas vagas, de acordo com o quociente eleitoral, para cada um dos partidos. Então, de acordo com essa regra, o TRE define quantos partidos ou coligações vão ficar com quantos cargos. Infelizmente, a gente tem que lidar com isso. Votos brancos e nulos, vai para alguém? Não. São excluídos, sobretudo nas eleições proporcionais. Existem muitas informações desencontradas. Verdade. Esses dias, inclusive, eu recebi uma dessas inúmeras correntes pelo WhatsApp, informando que voto nulo, voto branco, conta para fulano, para ciclano. Não. Comum. Na verdade, eles são descontados do número geral de eleitores, de votos válidos. O reflexo disso é insignificativo dentro dessa proporção e dos cálculos do quociente eleitoral. Para cargos majoritários, não conta. Para finalizar, eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores e internautas o que deve ser considerado em cada candidato no momento de dar o seu voto. Eu acho que isso é muito importante, Dolane, é uma das coisas que o TRE tem trabalhado muito. De novo, eu volto a tocar na questão da conscientização política. Inclusive, eu uso dos meus meios sociais, eu tento abrir os olhos da população, independente de ser favorável a partido A ou B, político A ou B, as pessoas têm que entender que a violência, a pobreza, a precariedade das nossas cidades, enfim, o desemprego está relacionado diretamente com a eleição, com a questão do voto, porque essas pessoas elas são escolhidas por nós para que representem e tomem as decisões representando a nossa vontade. Então, é necessário que os eleitores avaliem quem são os candidatos, avaliem o seu histórico. Se ele já ocupa um cargo político, veja que projetos ele já propôs, se realmente são projetos significativos e que trouxeram melhorias para a sociedade. E pior, a gente sabe, é óbvio que eu não vou falar isso aqui por uma questão ética, mas a gente sabe de políticos que ficaram anos ocupando cargo público e que não ofereceram e que não propuseram absolutamente nenhum projeto. Então as pessoas têm que entender que esse tipo de político ele tem que ser banido da sociedade e nós temos que votar em pessoas que realmente vão se dedicar para trazer melhorias para a nossa cidade. E hoje, mais do que nunca, a gente tem que ter consciência disso, porque a gente está vivendo um período, eu sou roraimense, né? Eu sei disso, a gente está vivendo um período muito complicado, onde o desemprego está muito grande e principalmente a violência tem crescido de forma significativa, assustadora, coisa que a gente não convivia. Então, pensem nisso, pensem nos seus filhos, que é importante o voto. Então, votem com consciência, vejam quem são as pessoas que estão batendo na sua casa pedindo voto, porque lembrem-se que isso vai ter reflexo no seu futuro e no futuro de todos os seus filhos. Muitíssimo obrigada pela sua participação no nosso programa. O TRE vai ter sempre espaço aberto aqui, quando quiser voltar,
para trazer a nós informações importantes como as de hoje. Estaremos aqui de portas abertas. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Lani. Obrigado a todos. E se tiverem alguma dúvida, busquem o TRE através das zonas, que o trabalho está sendo desenvolvido agora de forma ininterrupta e a gente está lá para esclarecer qualquer dúvida. Um abraço a todos e muito obrigado, Dolane. Eu que agradeço, o prazer foi todo meu. Nós iremos para um breve intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta.